Olá a todos e todos, eu sou Renata Simões, engenheira agrônoma e faço parte da equipe de ATER de Bahia Produtiva pela Cofasco. Hoje a gente vai estar aprendendo, confeccionando o biogel. O biogel ele é um fertilizante, um biofertilizante. Quais as vantagens desse biogel? A questão do custo, a questão de ser produtos facilmente encontrados na propriedade de vocês, a questão da qualidade desse adubo, a questão de ter esse adubo com a maior facilidade, com um custo muito baixo. Então tudo isso a gente vai estar vendo hoje, entendendo, aprendendo os benefícios, como fazer, o que utilizar na confecção desse composto, desse biofertilizante. Bom, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar inicialmente de um vasilhame para poder acondicionar esse biofertilizante, E aí depende muito. Por exemplo, você pode utilizar um balde, você pode utilizar uma bombona, você pode utilizar, por exemplo, um tanque, O que é que precisa? Quais são os critérios? O que você tem, o que é mais fácil conseguir, e que esse recipiente ele tenha tampa, e que não esteja furado, obviamente, Então, a partir disso, a gente consegue começar a montar esse biofertilizante, Como o nome diz, bio, ele é composto, ele é formado de vida, A gente tem algumas substâncias vivas, nesse composto, e com isso faz com que todas as outras substâncias que vamos colocar nesse balde, por exemplo, elas sejam decompostas, e se tornem nutrientes disponibilizados com mais facilidade para as nossas plantas. Bom, voltando à embalagem, ao recipiente onde a gente vai colocar o nosso biogel. Bom, aqui a gente tem um balde de aproximadamente 20-25 litros, E aí as nossas proporções vão ser baseadas para isso, Eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo a receita tudo certinha para vocês poderem acompanhar e fazerem a proporção. Olha, Renata, eu só consigo fazer, eu consegui um balde de 100 litros, eu consegui um tanque de 500 litros, então você consegue fazer tranquilamente, dobrando, triplicando as proporções. Bom, aqui a gente tem um balde de aproximadamente 25 litros, Nós temos aqui aproximadamente 3 quilos de esterco fresco, tá? Vamos estar mostrando aqui para vocês. O balde é escuro, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas o esterco fresco, tá? Esterco bovino fresco. Por quê? Bom, o esterco tem que estar fresco porque quanto mais fresco esse esterco tiver, quanto mais novo ele for, mais substâncias, mais seres vivos, digamos assim, vai existir nesse composto, mais substâncias que vão ajudar a decompor, os nossos outros elementos. Então assim, o esterco fresco, existem bactérias, que vão nos ajudar na decomposição dos outros elementos. Se esse esterco já estiver um pouco mais velho, essas bactérias elas já morreram, boa parte delas morreram, e o nosso composto ele não vai ser tão eficiente. Por isso que é tão importante que o esterco ele esteja fresco. Esse esterco tem que estar fresco, para que ele esteja com mais vida, Basicamente é isso. E aí a gente tem aproximadamente aqui 3 kg de esterco. E vamos utilizar ali mais aproximadamente 15 litros de água para completar aqui, tá? Então vai, esterco fresco, o mais fresco possível, água, aproximadamente 15 litros de água. Eu vou pôr aqui só para vocês poderem observar. Bom,
Outro item importante que a gente vai precisar é um pedaço de pau que seja, tá? Eu tenho aqui para fazer a mistura, para misturar. Eu vou colocando as substâncias aqui e vou misturando. E aí esse esterco ele vai começar a dissolver na água, obviamente. Vem aqui pertinho para ver. Bom, aqui ainda vai mais água, mas vamos seguindo e eu vou estar dizendo a vocês os outros itens da receita, né? E aí a gente completa já já. Bom, fora a água e fora o esterco, vai outra substância também que é o leite, né? O leite, ele pode ser o leite fresco ou o soro do leite, tá? Vocês vão ver aí na descrição a proporção dele. Aproximadamente 1 litro de leite, tá? Como a gente está fazendo aqui numa proporção menor, vai menos um pouquinho. Aqui a gente vai usar o leite, a gente não conseguiu o soro, mas o leite vai funcionar da mesma forma. Vamos incorporando esse leite à nossa mistura. E pode ir misturando, né? Vamos botar mais água daqui a pouquinho. E aí vamos misturando. Bom, a gente precisa também da urina de vaca, né? A gente vai colocar aproximadamente 200 ml, tá? De urina de vaca aqui na nossa mistura. A gente tem aqui. Bom, a urina, ela é muito útil, como vocês sabem, né? Pode ser utilizado como fertilizante, pode ser utilizado como inseticida. Qual é o critério aqui? Fez a captura dessa urina, fez a coleta, coloca numa garrafa, deixa descansando por 3 a 5 dias e aí dá para utilizar tranquilamente, né? Aqui ela já tem bastante tempo guardada, aí a gente vai colocar cerca de 200 ml dessa urina aqui no nosso composto. E aí continuamos misturando. A gente continua misturando para incorporar, né, todos esses itens que já foram colocados aqui. Bom, a gente tem outras substâncias também que são colocadas, né? Vou pegar aqui para vocês a terra de formigueiro, né? A terra de formigueiro, as formigas, elas soltam uma substância quando estão cavando esse formigueiro, que aqui pra gente vai servir como acelerador, digamos assim, né? Ela vai acelerar o nosso processo, tá? Não vou colocar tudo. A terra de formigueiro vai servir como um catalisador, a palavra é essa, que vai acelerar o nosso processo. Bom, depois da terra de formigueiro, a gente pode utilizar 2 itens, né? Pode utilizar o fubá de milho ou a farinha de mandioca. Qual é o critério para usar um ou outro? A facilidade com que você tem, né? E de acordo ao seu modo de produzir. Por exemplo, se a produção for agroecológica, né, sem a utilização de transgênicos, de agrotóxicos,
é mais interessante que se faça a utilização da farinha, né? Já que a gente tem muitos milhos transgênicos. Então é mais interessante que a gente faça a utilização da farinha de mandioca. Então é mais interessante que a gente use a farinha de mandioca, né? Já que a gente sabe a procedência e tudo mais, do que nessa circunstância o milho, né? Mas dá para usar, se não for uma produção agroecológica, né? Dá para usar o xerém do milho tranquilamente e a farinha de mandioca sem perder a qualidade. Então fica ao critério, a facilidade de se encontrar um ou outro, né? Bom, na nossa receita também vai limão, né? Então é interessante que a gente pegue esse limão, corte ele bem cortadinho, e aí um limão, que isso daqui vai ser decomposto, né? A gente coloca aqui, incorpora a mistura. Outra coisa também que a gente vai utilizar, né? A borra do café. A gente vai estar também usando, né, a borra do café, que dá para utilizar, dá para guardar, né, durante alguns dias e tal. E aí vai utilizar na confecção do nosso composto. Outra coisa também que vai na nossa receita é a cinza de fogão, né? Quais são os critérios para essa cinza? Não é interessante que tenha tido a adição de sal, né? Não é interessante que haja adição de sal, então se for um churrasco que tenha sido feito e tal, não é interessante que use essa cinza, né? E também ter cuidado, porque a cinza do fogão de dentro de casa muitas vezes utilizam plástico, né, para acender, para fazer esse fogo pegar. Então é interessante que não exista a presença desse plástico. Então peneirar essa cinza, né, tirar os pedaços de madeira maior ou de carvão que tiver e deixar só a cinza. E aí adiciona também, como a gente sabe, a cinza ela também serve como adubo, né? E aí a gente está só enriquecendo o nosso composto com a urina, com a cinza, com o limão, né? Nós temos também a gente adiciona pó de rocha, né? Nós temos brita. E aí o que é que a gente faz? A gente pode pegar essa brita tranquilamente, colocar num paninho, num tecido, pano de chão, por exemplo, né? E pegar um martelo ou algo do tipo e bater, e aí a gente consegue essa brita aqui, né, em pó, para estar utilizando aqui no nosso composto. Essa daqui tá grande, né? Vou estar utilizando a de cá, que já foi ao contrário. Já foi quebrada. Bom, estão faltando 2 itens aqui para a gente concluir os nossos ingredientes, né? Aqui vai 2 dentes de alho, né, amassadinhos, a gente vai amassar e vai adicionar, e folhas verdes, né? Bom, dentro dessas folhas verdes a gente vai usar o alecrim, o São Caetano, a arruda, folha de tomate, tudo isso pode ser utilizado, né? E a gente vai adicionar aqui, e
esses micro-organismos vão estar decompondo não só essas folhas, mas todos os outros itens que nós colocamos aqui. É interessante que a gente corte, né, em pedaços bem pequenos, o mais pequeno possível, o menor possível, né, para estar facilitando a decomposição dessas folhas. E aqui a gente tem os 2 dentinhos de alho que a gente vai quebrar, vai amassar aqui. Dentinhos de alho já foram amassados, né? E aí a gente vai adicionar aqui a nossa mistura. E é isso. E aí é misturar, tá? A gente vai completar com água. E aí vem os pormenores da receita, tá? A gente vai completar com água aqui e já eu volto a misturar. Bom, a gente tem esse composto aqui, né? Ele vai render aproximadamente 25 litros de biofertilizante. A gente tem o que? Quais são os procedimentos a partir de agora, né? É importante que eu tenha uma tampa para tampar esse balde, não é para vedar, tá? É só para que, por exemplo, durante o processo de fermentação dele, não caia água. Por exemplo, se chover, não adicione mais água aqui, né? Então essa tampa ela vai só para cobrir e de forma alguma vedar, não pode tampar. Por quê? Com essa fermentação vai produzir gases e é possível que isso estoure se eu vedar. Então é só para tampar e não adicionar, não cair nada mais aqui dentro. Aonde eu devo armazenar isso daqui? Bom, é interessante que eu não deixe ele a pleno sol, né? Porque como eu falei, nós temos organismos vivos aqui trabalhando para a gente, né? Decompondo esses elementos que foram adicionados aqui. E aí, com a presença do sol, né? Do sol durante o dia, por exemplo, se isso aqui tomar 5, 6 horas de sol, é capaz que esses micro-organismos acabem morrendo por conta desse calor, né, excessivo, né? Obviamente isso aqui vai esquentar com essa fermentação, mas não é interessante que esquente ao ponto de matar esses micro-organismos. Então, o lugar ideal, né, é debaixo de uma árvore que dê sombra, tá? Por quê? Porque não vai ter a incidência desse sol. E o que é mais importante, a árvore também apara, né, se acontecer chuvas, por exemplo. Outro ponto importante é o seguinte: é interessante que esse composto ele fique a uma distância razoável de casa. Por quê? Porque a partir dele feito, eu preciso pelo menos 2 vezes no dia misturar, né? É interessante que ele fique a uma distância razoável. Por quê? Porque se ele fica muito perto, é possível que o cheiro da decomposição, da fermentação, incomode um pouco, né? Então não é interessante que fique muito perto, nem que fique longe o bastante, para que, por exemplo, eu não tenha tempo durante o dia de ir lá fazer essa mistura. Por quê? Porque com o passar das horas, né, essas substâncias que eu coloquei aqui, o esterco, a água, né, o pó de rocha, ela vai assentar. Nisso que ela assenta, né, os meus micro-organismos eles não conseguem decompor todos os itens que eu coloquei aqui. Por isso que é tão importante que a gente faça essa mistura durante o dia, né? 2 vezes no início da manhã, no finalzinho da tarde, a gente faça essa mistura para que a gente reincorpore, né, todos esses elementos que foram adicionados para que eles se decomponham de forma homogênea, né? Aproximadamente 60 dias, entre 45 e 60 dias, esse composto ele vai estar apto a ser utilizado. Bom, tomando esses cuidados, né, a questão do adicionamento de água e tudo mais, com esse período eu já vou ter um biofertilizante pronto para utilizar. Eu posso utilizar de 2 formas, né? 2 formas que eu digo assim, de 2 modos, por exemplo, na horta e em frutíferas, né? Então, utilizando na horta e em frutíferas, eu vou só adicionar de formas diferentes, né? Na horta uma quantidade um pouco menor, né? Nas frutíferas um pouquinho mais.
Então, o modo de usar, né? A gente pode utilizar o nosso biofertilizante para hortaliças e para frutíferas, né? Bom, o importante, o mais interessante desse biofertilizante, desse biogel, é o seguinte, que a gente pode, por exemplo, ir retirando após o período de fermentação, né? A gente pode ir retirando, por exemplo, meio litro, 1 litro que seja do biofertilizante, readicionando a quantidade de água que nós tiramos, por exemplo, né? Tirei 1 litro do biofertilizante, eu adiciono 1 litro de água, né? E realimento esse biofertilizante. Coloco a farinha, né? Coloco o pó de rocha, coloco a urina e eu vou ter um fertilizante sempre, né? A não ser que eu acabe e não reponha, né? E aí eu tenho que fazer de novo, mas é um biofertilizante, é um adubo que eu tenho por bastante tempo. Assim eu realimente ele, né? Ele vai estar, e tem esses cuidados. Então, eu fazendo a retirada desse biogel, após ele estar pronto, né? Eu vou realimentando e vou ter ele por bastante tempo, né? Quais são as proporções que eu vou usar? Bom, para hortaliça, sempre respeitando a questão dos horários, né? A questão da adubação ser feita, como é uma adubação líquida, nunca jogar nas folhas, né? A gente está falando de adubação, então é muito mais interessante que a gente disponibilize isso no solo para a raiz, né? Então a gente vai sempre respeitar a questão dos horários, pela manhã ou no final da tarde, né? E aí o que é que a gente faz? Qual é a proporção? 5 ml, uma tampinha de refrigerante, por exemplo, uma tampinhazinha, né, para 1 litro de água. Por exemplo, se eu coloco 10 litros de água, eu boto 10 tampinhas, né, e faço essa mistura. E aí posso irrigar, posso molhar, né, a minha horta, o meu pomar. Já é um processo um pouco diferente, né? Se são frutíferas, essa proporção ela aumenta um pouquinho. Da mesma forma, respeitando a questão de não jogar nas folhas, né? É adubo, a gente vai jogar direto no solo, próximo da raiz. Então, para as frutíferas, né, para o pomar, a gente vai utilizar 2 tampinhas para cada litro, né? Para a horta, 1 tampinha para cada litro e para frutíferas, 2 tampinhas para cada litro de água. Dessa forma, a gente utiliza semanalmente, tá? A gente vai estar enriquecendo o nosso solo, né? Dando às nossas plantas um adubo livre de agrotóxicos, né? É um adubo totalmente orgânico, que a gente teve um custo muito mais baixo para produzir. Consequentemente, a gente vai produzir mais, né? E com uma qualidade melhor. Bom, esse biofertilizante, ele pode ser feito para a nossa propriedade e assim, um outro benefício que ele pode trazer, né, pode gerar é renda, porque com a produção desse biofertilizante, a gente pode, por exemplo, comercializar também, é uma opção, né, para as plantinhas de dentro de casa ou para nossas plantinhas, então a gente também pode estar comercializando, né. A gente tem os benefícios dos nutrientes que vão ser disponibilizados, né. A gente tem uma produção de qualidade, orgânica, né? É um biofertilizante muito bom, com um custo muito baixo, né? Então, assim, fora o tempo que ele leva para estar apto a ser utilizado, né? Isso aí varia um pouquinho. Fora isso, não existe uma contraindicação, né? A questão é só ter os cuidados necessários para a aplicação. Para finalizar aqui, a gente vai preencher a parte que ficou faltando de água, né? Vamos procurar um lugar com sombra debaixo de uma árvore, né? Por conta do cheiro, por conta de uma possível chuva ou de animais que possam mexer. A gente vai completar aqui com água, né? Vai misturar. Vamos incorporar aqui.
Vamos colocar a tampa, né? Como eu falei para vocês, para evitar que se acontecer uma chuva ou alguém venha mexer, a gente vai tampar sem vedar, né? Só cobrir, para que não com a fermentação não aconteça um estouro ou algo do tipo, só para colocar aqui em cima, né? Para evitar que caia água ou caia qualquer coisa. E vamos colocar a sombra de uma árvore em um local com fácil acesso, né? Para que a gente consiga fazer essa mistura 2 vezes no dia. Não é interessante colocar dentro de casa ou, por exemplo, numa garagem, porque com a fermentação o cheiro vai ser muito forte. Então é interessante que seja, por exemplo, no terreiro, debaixo de uma árvore mesmo, que tenha sombra, né? Para que essa fermentação aconteça e dentro de alguns dias, dentro de algumas semanas, a gente tem um produto ótimo, né? Para estar adubando a nossa horta e as nossas frutíferas. Bom, espero que vocês tenham gostado e o mais importante, que façam isso em casa, né? E vejam o quanto é útil, né? O quanto é bom e o quanto é importante também, né? Essa produção desse biofertilizante, desse biogel, nas comunidades, nas casas de vocês. E é isso, valeu pessoal! Como a gente falou a respeito da tampa, né? Não é para vedar, é só para não deixar cair nada em cima, né? Aí eu peguei aqui um pedacinho de tábua, né? Vou colocar e vou deixar esse pedaço de pau aqui perto, né? Porque logo eu vou estar fazendo a mistura novamente, né? Lembrando que são 2 vezes que essa mistura deve ser feita, né? Para reincorporar todas as substâncias que tem aqui no nosso biogel. Bom, outro ponto importante mostrar aqui para vocês, a gente tem esse arbustinho aqui, que é o suficiente, né? Vai gerar uma sombra, não vai deixar com que o balde ele receba um sol muito forte. Não é que não pode receber insolação, pode, mas quanto menos insolação, melhor, né? Por isso, a gente deixa embaixo de uma árvore para que a sombra, né, ajude no nosso processo de fermentação. A Terra-distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.